Oi, gente! O conteúdo de hoje é sobre enfermagem. Alguns dias atrás, eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei aos alunos que conteúdo eles queriam que eu gravasse. E atendendo aos pedidos, hoje nós vamos conversar sobre o processo de enfermagem. O que é o processo de enfermagem? O processo de enfermagem é um método. Existe para, então, implantação da profissão de enfermagem, implantação da assistência de enfermagem. Existe para solução dos problemas para a equipe de enfermagem e para os cuidados ao paciente. O processo de enfermagem está regulamentado na resolução do COFEN 358 de 2009. Essa resolução dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem. Abrindo um parêntese, o que é a sistematização da assistência de enfermagem? A SAI. A SAI é uma metodologia científica. Olha só, eu falei que o processo de enfermagem é um método. E a metodologia científica é a sistematização da assistência de enfermagem. Sobre a sistematização da assistência de enfermagem, nós podemos conversar num outro vídeo, mais detalhadamente, para ficar mais claro se você ainda tem alguma dúvida sobre esse conteúdo. Bom, na resolução do COFEN, 358 de 2009, nós temos ali os dois primeiros artigos. O primeiro artigo descreve que o processo de enfermagem deve ser realizado em qualquer ambiente, qualquer estabelecimento que tenha a presença de um enfermeiro, chamado então de consulta de enfermagem, sendo público, privado, instituições onde houver um enfermeiro, existe então a implantação do processo de enfermagem. O artigo 2 dessa resolução diz que o processo de enfermagem organiza-se, apresenta-se em 5 etapas, e é sobre isso que nós vamos conversar. Bom, 5 etapas. A primeira etapa, então, nós temos a investigação, ou você pode conhecer como coleta de dados. Nessa etapa, então, é a etapa onde nós realizamos levantamento de dados através do histórico do paciente, anamnese, exame físico, onde nós utilizamos todos os meios para coleta de informações sobre aquele paciente. Coletamos, então, dados objetivos e dados subjetivos. Objetivos é aquilo que eu consigo verificar, os sinais vitais do paciente. E os subjetivos, então, é aquilo que o paciente me diz, a queixa do paciente. Então, se ele refere dor, para mim é um dado subjetivo. Então, nós coletamos também nessa etapa da investigação dados objetivos e subjetivos. Além disso, nós coletamos todas as informações sobre o paciente, o histórico desse paciente, o histórico familiar do paciente, e realizamos o exame físico. Segunda etapa, então, do processo de enfermagem, nós temos o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem precisa de uma boa coleta de dados, tá? A coleta de dados, a primeira etapa, reflete na segunda etapa. Na segunda etapa, no diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro analisa os dados coletados, observa os principais problemas, os problemas potenciais e vigentes, e descreve o plano de cuidados, baseado, então, nesses principais problemas nos diagnósticos que ele realizou. Vamos abrir um novo parêntese para a legislação, vamos voltar para a legislação, lembrando da nossa Lei de Exercício Profissional, a Lei 7.498 de 86, nós temos alguns procedimentos que são privativos do enfermeiro. E aí a resolução do COFEN 358 de 2009 diz que o diagnóstico de enfermagem é privativo do enfermeiro. Ainda sobre procedimentos privativos, o estabelecimento do plano de cuidados, a prescrição das intervenções de enfermagem também são privativos do enfermeiro. Então, nós temos aqui 2 etapas do processo de enfermagem privativas do enfermeiro. Terceira etapa do processo de enfermagem, nós temos o planejamento. Planejamento, então, são os resultados esperados. O enfermeiro analisou os dados, a coleta de dados, identificou os problemas vigentes, os problemas potenciais daquele paciente e, então, prescreve quais são os resultados esperados, quais são os métodos a serem utilizados no cuidado daquele paciente. Também é conhecida como plano de cuidados. Então, são determinadas as prioridades, o estabelecimento dos resultados esperados e a elaboração do plano de cuidados. A quarta etapa do processo de enfermagem é a implementação. A implementação da assistência de enfermagem, ou também conhecida como as intervenções de enfermagem. Colocar em prática o plano de cuidados. Isso que acontece na quarta etapa. Aqui nós temos tanto
enfermeiros quanto técnicos e auxiliares participando dessa etapa do processo. Na primeira etapa, na investigação, o técnico também participa juntamente com o enfermeiro no levantamento de dados. Então, relembrando, quarta etapa do processo de enfermagem é a implementação, colocar em prática o plano de cuidados. E por fim, a quinta etapa do processo de enfermagem é a avaliação da assistência. Nesta etapa, o enfermeiro, o técnico, todos que participam da equipe de enfermagem observam, analisam se o plano, a prescrição dos cuidados, o plano de cuidados está alcançando os resultados esperados. Se foram alcançados, encerra-se então o plano de cuidados, o paciente recebe alta, encerra-se o processo de enfermagem. Se ao analisar os resultados esperados e não alcançou o sucesso, não obteve sucesso nesse plano de cuidados, há necessidade de reavaliar este paciente, realizar novos diagnósticos, novo levantamento de dados. Então, para você não esquecer, o processo de enfermagem é uma etapa cíclica, é uma etapa contínua. O que isso quer dizer? Ao chegar na quinta etapa e analisou o plano de cuidados, analisou se os resultados foram alcançados e não obteve sucesso ainda no plano de cuidados, então é necessário retornar para a primeira etapa, para a investigação, para diagnóstico, para plano de cuidados, para implementação e avaliação. Relembrando então, o processo de enfermagem acontece em 5 etapas: I, D, P e A. Investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, intervenção ou implementação e avaliação da assistência de enfermagem. E para terminar nossa conversa de hoje, eu vou indicar um livro para vocês, o livro Processos de Enfermagem, de Wanda Horta. Se você não conhece Wanda Horta é a enfermeira brasileira que preconizou o processo de enfermagem através da teoria das necessidades básicas humanas. Tá? Então, livro para indicação, se você quiser conhecer e ler sobre o processo de enfermagem. Tá. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, vamos conversar sobre esse conteúdo lá no meu Instagram. Por hoje é só e até a próxima.